Você já sofreu uma perda e ninguém entendeu sua dor, era invisível aos olhos dos outros, ou até não tinha ninguém para conversar sobre isso. Pois é, talvez você tenha vivido um luto não reconhecido. Já já vamos falar sobre isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal novo. Atravessando aqui falamos sobre luto, perdas, a morte, recomeços, autocuidados, rituais e muito mais, mas sempre com o intuito de acolher vocês. Meu nome é Ana Lara, sou terapeuta de luto. Tive várias perdas importantes ao longo da minha vida e hoje eu quero falar com vocês sobre o luto não reconhecido, que é algo muito importante porque quando o luto não recebe nenhum reconhecimento, estamos muito isolados, né, com toda essa dor e o sofrimento. Você vai dizer, mas todo luto não é reconhecido, e de fato, aí você tem um bom ponto, quase nenhum luto ou nenhum luto recebe reconhecimento que de fato deveria na sociedade, né? Mas no luto não reconhecido tem uma pequena diferença que realmente esse luto não recebe nenhum tipo de reconhecimento em nenhum momento, desde o início, ou quase nada de reconhecimento. O luto não reconhecido é um conceito. Esse conceito ele foi apresentado por Kenneth Doka, é um estadunidense, nos anos 89, tá? Se você quiser pesquisar mais, pode pesquisar o nome que vai encontrar bastante informação. Mas aqui não vou entrar muito nessa questão técnica, devido a isso não ser a finalidade deste canal, tá? Minha intenção com esse vídeo é, se caso você estiver passando por um luto não reconhecido, ou você conhece alguém que você pensa que está passando, né, para conscientizar sobre isso, sobre a importância de viver esse luto, de reconhecer esse luto para si mesmo, que então seria não reconhecido, né? O Kenneth Doka, ele disse lutos que não são abertamente reconhecidos, ou não são publicamente lamentados, também não são socialmente apoiados. Vários elementos que fazem esse não reconhecimento acontecer. Por exemplo, quando o vínculo afetivo ali não é valorizado, e quando isso acontece, por exemplo, morre um amigo seu, né, muito próximo, o vizinho, o colega de trabalho, que você tinha um apego, um carinho grande, essa pessoa fazia parte de sua rotina, no seu dia a dia, e de repente ela morre, não está mais aqui, às vezes nem morre, mas há uma ruptura, você muda, sai da empresa, briga com um amigo, enfim, há uma ruptura, esse tipo de perda, né, se você perdeu um amigo, é no máximo que as pessoas vão dizer, sinto muito, e acabou por aí. Você não tem direito de lamentar essa morte, você não tem direito de estar triste, você não tem direito de passar por todos os sentimentos do luto que ele traz consigo, né? Perante a sociedade, né? Obviamente eu estou aqui para te dizer que você sim tem direito. O que entra também nesse luto não reconhecido é quando o vínculo afetivo, o relacionamento não é visível aos olhos dos outros. Que seria aqui, por exemplo, um luto que muitas pessoas falam, o que é mais comentado, acredito, pela perda de um bebê ainda na gestação ou logo após o nascimento. Esse é um luto muito invisível, né? Muito minimizado. Praticamente as pessoas fingem que esse bebê nunca existiu. Só para quem perdeu, né? Obviamente existiu. E existe ainda, né? Ainda é filho, ainda é filha. Porém, aqui eu digo que temos uma leve esperança que isso mude agora, porque em maio foi sancionado a lei da humanização ao luto materno e parental, e com essa lei vamos ter várias mudanças e um reconhecimento desse luto institucionalmente, juridicamente fundado, né? Ele vai, espero pelo menos que ele vai receber muita mais visibilidade, que também isso vai trazer uma mudança na sociedade de como perceber essa perda. Inclusive, aqui para falar sobre o luto de pet, para um pet também um luto não reconhecido, mas já em outros países ele recebe mais acolhimento. Se bem, também não é tanto, mas já é mais reconhecido. Por exemplo, no meu país, a Suíça, né, para comparar, os animais de estimação, eles têm bastante leis que os protegem, e essa proteção, como eu disse, tem a base jurídica, faz que o animal recebe um valor maior na sociedade, né? Através disso, a perda de um animal também é mais valorizada, né, como uma perda real.
Outros lutos são reconhecidos são os que não são consideradas perdas, tá? Por exemplo, de nunca poder ser mãe, mulheres que não conseguem engravidar, então as pessoas que não consideram uma perda, porque ela nunca engravidou, enfim, não perdeu ninguém, mas não é bem assim. Tem um futuro, um sonho, e isso desencadeia um luto, né? Também do papel social que é esperado dentro da sociedade da mulher, ela seja mãe. Então, isso vem ocupando um espaço importante na vida de muitas mulheres, né? No momento que elas decidam ser mães e não conseguem, isso pode ser um grande luto, né? Pelo resto da vida. Então, essa é uma perda totalmente não reconhecida. Temos outras perdas. Perda da identidade, né? Por exemplo, quando uma mulher se torna mãe, em vez de ser chamada de um luto, é chamada de puerpério emocional. Tudo que a mulher passa, são mãe também de 2 filhos, o primeiro filho é uma coisa, né? Quando nós percebemos que isso é um luto, é mais fácil de se encontrar nele de novo. Uma perda de identidade. Nós nunca mais vamos ser a mesma. Isso que é o conceito de uma perda. Quando nós perdemos, né, tudo vai ser diferente. A partir desse momento, não tem volta atrás. Outros lutos que não recebem apoio social são as perdas estigmatizadas ou marginalizadas, são chamadas muitas vezes também. O que seriam essas perdas? Essas perdas são, por exemplo, quando alguém morre por uma doença estigmatizada, como AIDS, cometeu suicídio, ou era usuária de drogas, ou estava no mundo do crime. Por exemplo, a mãe que perde um filho para o mundo do crime, ela não recebe muita compaixão. Então, o julgamento moral, o que é reconhecido e não reconhecido, tem um impacto muito grande. O julgamento moral, ele entra muito nessa questão, tá? Que nós moralmente consideramos uma perda a ser chorada, a ser lamentada, tá? Numa categoria, né, que está no conceito de pessoas que são desvalorizadas no seu luto. Isso aqui é algo que me comove muito, tá? É algo que eu tenho como objetivo também com esse canal, eu vou falar bastante, é o luto infantil. Crianças não são levadas a sério, na sua grande maioria, com suas perdas. Quantas vezes eu já vi a criança consegue lidar de forma tão natural, a criança dá um jeito, traz criança para velório, não faz isso, não faz aquilo. Ela vai esquecer. Não é bem assim não, gente. Quanto mais nova, mais excluída ela fica. É muito importante reconhecer que criança precisa de acolhimento, precisa de acompanhamento. Quando eu falo de acompanhamento, não estou falando referindo minhas sessões de terapia. Não que isso seja errado, né? Em nenhum momento eu quero dizer isso. Eu estou me referindo a um adulto preparado, cuidador preparado. Tem que ser cuidador, preparado para fazer esse acolhimento e acompanhamento e justamente estar ali, perceber quando precisa de um apoio, um suporte maior de um profissional. Mas aquele adulto que fica fingindo criança não está em luto, gente, é muito grave, é uma grande violência excluir as crianças do seu luto. Cada caso é um caso, mas hoje em dia existem muitos e muitos e muitos estudos e pesquisas, tá? Que comprovam que crianças que não foram acolhidas no seu luto podem desenvolver problemas de saúde mental sérios no futuro. Não é necessariamente que isso vai acontecer, mas pode, precisamos de um acolhimento para as crianças. O luto infantil é reconhecido em outros países, mas outros países conseguem, o Brasil consegue também, tenho toda a certeza. E o mesmo acontece também com pessoas neurodivergentes, não são levadas a sério na sua perda, na sua dor, no seu sofrimento. Agora, junta as duas, uma criança neurotípica, por exemplo, como ela será acolhida? Em outros países já tem umas pesquisas, como acolher a criança neurotípica no seu luto, com efeito esse acolhimento nas escolas. Nessa categoria também entram idosos, principalmente quando já tem problema de memória, enfim, já não são levados muito a sério, né? Às vezes são excluídos do seu luto também. Mas que ter muito cuidado para não fazer esse erro, né, de excluir outras pessoas do seu direito ao luto, porque a violência, né? E o Kenneth também ele menciona
quando a pessoa não expressa o luto de forma esperada. Também é muito frequente, gente, tá? As pessoas vão no velório e dizem, ai, fulano não estava nem triste, ah, fulano estava muito bem, ah, eu acho que nem tá em luto não, estava muito tranquila. Será? Será que é mesmo isso ou não, né? Mas, gente, eu não quero entrar muito mais em detalhe, né? Porque senão esse vídeo fica muito longo. Existem inúmeros lutos não reconhecidos. Poderia falar 2, 3 horas aqui. Mas isso não é intuito, né? O importante é agora que se você se reconhece nesta situação, você está passando por um luto não reconhecido, ou conhece alguém que está passando por um, saiba que é importante validar esse luto, que não precisa validação de terceiros. Não espere essa validação. Não espere ela de pessoas próximas, familiares, necessariamente. Às vezes a gente tem amigo compreensivo, ou alguém que passou por algo parecido, mas não espere essa validação. Se você esperar por ela, pode nunca acontecer. E aí você vai ficar aí no limbo do seu luto, não conseguindo atravessar, né, processar a sua perda. Então, essa validação você precisa buscar ela em si mesmo, tá? Ou procurar justamente pessoas que passaram por algo parecido, grupos de apoio, se não um profissional, tá? De preferência, seja um profissional especialista em luta, mas se também não for, tem problema nenhum, tem que ser um profissional que você sinta confiança para fazer esse acolhimento, isso que é mais importante. E, obviamente, também a busca por conhecimento do seu processo do luto. E isso é muito simples, isso é um e-book, formação básica, não é sobre luto não reconhecido, mas no geral sobre luto. Pode clicar no link abaixo, é gratuito, pode entrar, preencher formulário que você vai receber por e-mail. E se mesmo assim ainda sente que não tem ninguém para compartilhar seu luto, sua dor, tem ainda o meu serviço, que é a Carta com Cuidado, tá? É um serviço pago, porque eu dedico 2 a 3 horas do meu tempo para responder. Eu vou responder com muito carinho, cuidado, tá? Para sua jornada do luto. Gente, hoje falamos sobre o luto não reconhecido, né? O luto que não é validado na sociedade, que não é invisível aos olhos dos outros. E importante, né? A mensagem mais importante é que se você estiver passando por ou conhece alguém que está passando, né? Que esse luto seja validado por si mesmo, ou também procurando a ajuda de terceiros que possam entender melhor o que está passando. E, sobretudo, também procurando conhecimento sobre luto, sobre autocuidados neste momento, né, que possam te ajudar a atravessar essa perda e esse luto. Espero que tenham gostado. Se tenham gostado, compartilha, curta. Para mim é uma superação estar aqui na frente da câmera. Sou uma pessoa bastante tímida, então não gosto muito de aparecer. Então, cada curtida também está me ajudando a continuar e fico muito feliz pelo apoio. Um abraço bem apertado e sempre lembra, o luto não é para ser curado, é para ser vivido com cuidado. Até a próxima.